Meus caríssimos irmãos e irmãs, a memória do mundo é história. Tudo o que existe faz história e deixa história. Fazem história não só os grandes que ocuparam lugar importante na política, nas descobertas, nas batalhas. Fazem história também os simples, os pequenos, os tipos populares que existem em cada uma das nossas cidades. Quantas histórias engraçadas ou edificantes se conta a respeito deles. E todos nós contamos história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos. A história é, então, o registro das pessoas, dos fatos, dos acontecimentos. Registro das filosofias e das consequências dessas filosofias. Mas a história não é só o registro frio dos acontecimentos. A história é vida, ensina, admoesta, corrige, incentiva. Conserva a memória de tudo que esteve presente na caminhada do mundo e transmite de geração em geração as lições desses acontecimentos. É a história universal, a história do mundo. Mas dentro dessa história está a história de cada um de nós. Cada ser que vem ao mundo é uma realidade histórica, é um fato histórico. E por isso cada um de nós faz a sua história, escreve a sua história. Ao entrar no mundo, nosso nascimento é registrado no cartório como início de uma história. Somos batizados, ficamos registrados nos arquivos paroquiais, tudo atestando e proclamando um fato novo na sociedade, na igreja. Cada pessoa que nasce começa uma história civil e uma história religiosa. Cada criatura que vem ao mundo vem como cidadão da terra, mas vem também como filho de Deus. E começa a escrever uma história, pequena ou grande, rica ou pobre, edificante ou escandalosa, proveitosa ou inútil. Cada um escreve uma história que é única, que é pessoal. E essa história não é escrita em livro, jornais, revistas. Toda a história é vida. E por isso nossa história, a história de cada um de nós, é escrita na vida. Toda a história é passada na vida. E só depois poderá, quem sabe, ir para os livros, para os jornais. E como é vida, é vivência, não é necessário saber ler, escrever, ter cultura. Assim como cada um de nós é uma história, também cada um de nós escreve, consciente ou inconscientemente, escreve a sua história. E o papel onde se escreve essa história é a vida. A caneta, o lápis, a tinta é a vivência da vida. O conteúdo da escrita é feita pelos fatos, atitudes, palavras, exemplos de cada um. Viver é fazer história. Viver é escrever uma história. Uma história que é única, que não se repete. Cada um tem a sua história, que não se confunde com a história do outro. Escrita na família, que é o primeiro ambiente da história de cada um. Depois na escola, no trabalho, na sociedade, na vida religiosa. São os diversos aspectos da nossa história, os diversos capítulos de nossa história, os diversos ambientes onde ocorre e decorre a nossa história. Aí vem a pergunta: que história nós estamos escrevendo? Que história
a nossa vida escreve. Porque a nossa história nunca será cancelada, apagada. Isso já dizia o profeta Isaías. Escreve estas coisas, isto é, a vida, numa prancheta. Inscreve-a num livro, a fim de que permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Porque nunca será cancelada, se não aos olhos dos homens, ao menos aos olhos de Deus. Deus é a grande testemunha da nossa história, que preside a tudo, tudo vê, tudo registra. Deus é a testemunha e o guardião da nossa história. Como canta o salmista, não dorme nem cochila o guardião de Israel. Deus está não só presente, mas está sempre registrando a nossa história. Assim como o nosso nome, o nome de cada um está escrito na palma da mão de Deus, como diz o profeta, assim também a nossa história. A história de cada um está registrada no coração de Deus, na mente de Deus. Por isso nossa história deve ser bem vivida, para ficar eternizada no livro da vida, no qual Deus registra a passagem de cada um de nós por este mundo. Que história eu estou escrevendo? Devemos nos perguntar. Cada um deve se perguntar. É uma história humana? Isto quer dizer uma vida racional, equilibrada, na qual a razão, o bom senso estão presentes e têm sempre a última palavra? Ou será uma vida embrutecida, animalizada, na qual os instintos, as paixões, o desenfreio é que comandam tudo? Será uma história edificante? Edificar o outro não significa apenas causar admiração, elogio, mas muito mais, trazer incentivo, servir de inspiração, levar a imitação. Porque existem vidas assim, que falam, que despertam, que fazem surgir vontade de imitá-la. Essa é uma vida edificante. Será uma história útil, proveitosa? Pode haver, e realmente existem, vidas moles, que são menos vida e mais vegetação. Não apresentam valores nem utilidade, simplesmente existem. E não desconhecemos que uma vida assim nada tem a dizer, nada a deixar para os outros. São como plantas que não florescem, árvores que não dão fruto. Será uma história escandalosa? A gente pode se perguntar. E escândalo não é a repercussão má, destoante, agressiva aos princípios morais e religiosos. Escândalo, no sentido próprio da palavra, é pedra no caminho dos outros, servindo de tropeço, de tombo, de queda. E há vidas assim, que transmitem mensagens negativas e predispõem os outros para o mal. Será uma história cristã a minha história? E vida cristã, escrevendo uma história cristã, é vida que dá testemunho de Deus. Uma vida moldada nos critérios do Evangelho, inspirada nas palavras, nos ensinamentos, nos exemplos de Jesus. Uma vida assim será sempre uma história bonita, edificante, útil, proveitosa. Proveitosa para a pessoa, proveitosa para os outros aos quais transmite mensagem. Incentivo para crescimento, alimento para a piedade, gosto no serviço e no amor de Deus. Oxalá toda a vida humana fosse uma história cristã, que ajudasse as criaturas humanas a serem primariamente mais humanas, para serem depois mais cristãs. Quem assim vivesse, estaria escrevendo uma história válida,
construtiva, e poderia dizer no final da caminhada: o mundo ficou melhor porque eu também vivi, porque eu também passei pelo mundo. Houve alguém que viveu a vida mais bela, jamais vivida, e que por isso mesmo nos deixou a mais maravilhosa história. Esse alguém se chama Jesus. Sua vida tem por nome Evangelho. Uma vida transformada na história do Filho de Deus, que se fez criatura humana, colocou-se no meio de nós, como um de nós, sem deixar de ser Deus. Viveu de tal maneira essa vida humana, que se tornou um modelo para todos nós. Um Deus que vive a nossa vida, nos ensina a viver a nossa vida à maneira de Deus, como filhos de Deus. Um Deus que fez da sua vida uma história de amor, nos ensina como fazer da nossa vida uma história de compreensão, de bondade, de doação. Uma história de amor. E uma história de amor deve ser a vida de cada um de nós.